Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Dialogando Direito, eu sou André Tesser e hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre o direito do trabalho, em específico sobre algo que surgiu, ou melhor, algo que tomou proporções bastante significativas, algo que cresceu muito, algo que acabou aparecendo de uma forma muito mais evidente em razão da pandemia do Covid-19, que é aquilo que a gente chama de trabalho remoto, ou das opções que hoje as empresas têm para estabelecer, as instituições como um todo, né, os empregadores têm para estabelecer formas diferentes de trabalho. Como vocês sabem, né, com a pandemia aí do Covid-19, muitas empresas, muitas organizações se viram obrigadas, por conta da necessidade do estabelecimento de distanciamentos, por conta das regras de saúde e das regras sanitárias, portanto, que foram estabelecidas para essas instituições, essas organizações, muitas delas, se viram obrigadas a adotar formas alternativas de trabalho, principalmente olhando para o local do trabalho. Claro, uma empresa prestadora de serviços, num determinado escritório, por exemplo, do que fosse, que tinha lá, dentro da sua estrutura, as pessoas trabalhando de forma muito próxima, se viu obrigada, por exemplo, a estabelecer protocolos de distanciamento entre as pessoas de 1,5 metro, de 2 metros, em alguns casos, em momentos mais críticos da pandemia, em alguns lugares do Brasil. Qual foi a saída que essas empresas encontraram? Foi se utilizar de um instrumento que foi inserido na legislação trabalhista brasileira, na CLT, com bastante cuidado, né, ou com algum detalhamento específico, em 2017, com a chamada reforma trabalhista, mas que era algo que já vinha acontecendo no Brasil de forma mais esparsa, vamos dizer assim, ou de forma menos evidente, que é o chamado teletrabalho ou trabalho à distância, e que depois acabou se convencionando no meio da pandemia de se chamar aí também de trabalho remoto. Esse trabalho, o teletrabalho ou trabalho à distância ou trabalho remoto, ou em alguns casos, né, uma outra derivação específica disso, chamado home office, implica transferir o local de trabalho do empregado de dentro das dependências da empresa para um outro lugar, às vezes na própria casa do trabalhador, e aí é o que a gente conhece popularmente aí como home office, né? O trabalho, o escritório em casa. Então esse trabalho à distância, esse chamado teletrabalho, porque ele permite aí algumas interações, ficou muito evidente na pandemia da Covid-19 e a gente viu isso crescer de forma exponencial. As reuniões passaram a ser feitas dentro de aplicativos via internet, cresceu muito isso, né? As várias ferramentas aí ganharam bastante relevância com isso, né? O Webex da Cisco, o Google Meet da Google, o Teams da Microsoft, o Zoom, né? Tudo isso ganhou muita relevância por conta disso. Diversos setores, inúmeros setores da economia brasileira se viram obrigados a redesenhar a sua forma de trabalho em razão disso. Colocando seus funcionários, trabalhando, seus empregados trabalhando à distância e fazendo esse gerenciamento à distância ou de forma remota, como a gente falou. Na nossa área, por exemplo, né, na advocacia, a gente teve bastante mudanças aí, mudanças bastante significativas, né? Os tribunais, por exemplo, passaram a não atender, não fazer mais atendimentos presenciais, as audiências passaram a ser realizadas de forma, entre aspas, né, virtual ou de forma eletrônica, mediante esses aplicativos aí de conferências de vídeo que a gente conversou, as próprias sustentações orais em tribunais, né, as defesas que se fazem dentro dos tribunais, nos recursos também foram feitas, ampliadas para serem feitas dessa forma. Estou pegando só esse exemplo para dizer para vocês de como as coisas mudaram. Mas e qual é o olhar da legislação sobre isso? Lembrem-se que
existiu, ainda está em vigor, né, uma legislação federal específica para o tratamento da Covid-19, regulando diversos aspectos das relações trabalhistas. Mas a própria CLT, que é a nossa legislação mãe do direito do trabalho, ela já previa isso, já trabalhava com essa ideia do teletrabalho ou do home office. E de uma forma bem específica, ela estabelece uma regra que eu acho que é bem curiosa e que é importante a gente conversar aqui, que é a regra sobre a qual provavelmente mais debate se travou durante aí a pandemia, que é a necessidade ou não do estabelecimento e controle de jornada, de controle de ponto, por exemplo, do trabalho do empregado. A legislação, a CLT, diz que quando as empresas adotam o chamado teletrabalho ou trabalho à distância, não há controle de jornada. A premissa aqui é de que o trabalhador vai realizar o trabalho por tarefa, de que a sua produtividade, de que o seu trabalho vai ser medido por o que de fato ele entrega para o seu empregador, e não pelo número de horas que ele fica em tese trabalhando. A gente sabe especificamente em determinados setores que isso é muito, muito, muito relevante e representa, na verdade, a necessidade até de uma quebra de um modelo, de um paradigma que há bastante tempo a gente cultiva no Brasil, que é essa ideia do trabalho ser dimensionado pelo número de horas que o empregado presta e não pela sua efetiva produção. Então, a legislação parte da premissa de que se empresa e empregado conseguem se entender a ponto de ele prestar o serviço num local que não é aquele local da dependência da empresa, que isso possa, que haja desnecessidade de cumprimento de horário. Alguém vai pensar, nossa, que bom, né? O empregado trabalha então a hora que ele quiser. Sim, claro. Mas por outro lado, também, sem o controle de jornada, ele trabalha o tempo que ele precisar para entregar tarefas sem qualquer remuneração, por exemplo, de hora extra. Tá, André, mas o que acontece se, por exemplo, isso for adotado e a empresa de alguma forma fizer o controle de jornada do empregado? Se ela puder fazer esse controle, por exemplo, exigindo que ele fique logado no sistema em determinados horários e que ele faça isso ali, que ele naquele horário X ele tem que estar à disposição. Bom, por óbvio, né, também adotando aí uma linha de princípio no direito do trabalho, nesses casos, obviamente, se tem que entender que o empregado, mesmo prestando serviço, entre aspas, à distância, continua sujeito aí ao controle de jornada e, portanto, a todas as regras relativas a ele, inclusive, se ele prestar, trabalhar além da jornada ordinária, normal, aí ele vai, obviamente, ter que ser remunerado por isso, aí recebendo as chamadas horas extras. A própria legislação também aborda um outro ponto, eu acho que é importante aí a gente olhar para isso, que é a questão de que a necessidade de comparecimento eventual do empregado nas dependências da empresa não invalida o teletrabalho. Ora, se isso é verdade, portanto, é porque isso é eventual e isso não pode ser habitual. Uma das principais críticas que se faz ao modelo do teletrabalho é de que, com o passar do tempo, o empregado vai se desconectando da própria empresa. O empregado não tem mais aquela identificação com a empresa, com o trabalho dele, né? Ele é um trabalhador como qualquer outro que está prestando serviço à distância, enfim. Essa é uma das principais críticas que se faz. Por isso que algumas empresas, aproveitando essa necessidade que acabou acontecendo sem qualquer vontade das pessoas e das empresas decorrentes da pandemia do Covid, aproveitou para estabelecer no retorno desses empregados um modelo de trabalho que a gente pode chamar de híbrido. Ou seja, que há necessidade de que o empregado mantenha o vínculo com a empresa presencialmente em alguns dias, mas também possa realizar o trabalho remotamente em outro. Obviamente com controle de jornada, enfim. Essa é uma forma bem interessante, é um modelo que algumas empresas têm adotado, porque talvez ele traga, numa boa perspectiva, o melhor dos dois mundos, né? A flexibilidade na maior parte do tempo do trabalho
sem descuidar dessa integração do trabalhador com o seu local de trabalho. Hoje, nesse nosso vídeo, era sobre isso que eu ia falar. A gente vai desenvolver um pouco mais essa ideia um pouco mais para frente, abordar outros aspectos, mas eu queria trazer essas ideias hoje aí para vocês. Por isso, não esqueçam de sempre se inscrever no canal, apertar o sininho ali da notificação para saber que vem um vídeo novo, comentar, curtir, compartilhar e trazer novas ideias para a gente conversar. Valeu? Até o nosso próximo vídeo, galera!